Será que esta casa está, de fato, respondendo aos anseios da população? Será que a gente está aqui, de fato, representando o que quer o cidadão lá fora? Será que o cidadão lá fora está disposto a trabalhar um dia a mais, sequer no ano, para pagar imposto? Bom, ontem eu já falei bastante sobre alguns argumentos pelos quais votei contrário a esse projeto, e hoje eu queria trazer outros pontos para reflexão, especialmente um conceito de um economista francês que eu gosto muito, que é o Frédéric Bastiat, que ele traz o conceito do que se vê e o que não se vê. Muitas vezes a gente aprova um projeto, ou a gente analisa um projeto, sem levar em consideração aqueles pontos que não são tão óbvios, aqueles pontos que acontecem no que eu chamo de o dia seguinte, ou a página 2 de aprovação do projeto. E o primeiro ponto que eu queria trazer é com relação à irreversibilidade de aumento de impostos. Do ano de 2003, nós saímos de 36,98%, quase 37%, era o que um cidadão gastava da sua renda só para pagar tributo. Nós chegamos a 2021 com quase 41%, um aumento de 4%. 4% é muita coisa. A gente está falando de comprometer 40% da renda de um cidadão só para pagar tributos. O Brasil, ano após ano, consegue ficar sempre na última colocação entre os países analisados de retorno de bens e de retorno de serviços à população. Lá em 1986, o cidadão brasileiro trabalhava 82 dias para pagar imposto, o que dá 2 meses e 22 dias. E nós chegamos agora, em 2021, trabalhando 149 dias para pagar imposto, 4 meses e 29 dias. Toda vez que a gente aumenta imposto e que a gente aumenta um pouquinho, nem que seja um pouquinho, a gente tem que estar ciente que vai ser muito difícil reverter. Um outro ponto que eu queria levantar é a questão da gentrificação. Com esse aumento de impostos, especialmente nas regiões mais valorizadas da cidade, o que a gente está fazendo é expulsar o pobre das regiões valorizadas da cidade. A gente está tirando as pessoas. Então, aquela pessoa que tem, por exemplo, um terreno numa região bem localizada, com uma casa simples, que hoje consegue morar ali, consegue pagar IPTU, ela não vai mais conseguir por causa dessa atualização que estamos fazendo aqui no IPTU. A gente sabe que existem distorções, mas eu quero levantar um outro ponto. Por que existem essas distorções? O que criou, o que gerou essas distorções? Foram justamente intervenções que foram feitas ao longo do tempo. Então, é o próprio poder público que em algum momento disse que aquilo ali que antes era uma área rural, agora passou a ser uma área urbana. Esse é um dos pontos que causa distorção. A própria lei de zoneamento de uso e ocupação de solo é uma intervenção que o poder público faz que também causa distorções, que diz qual é a região da cidade que vai ser mais valorizada, que diz qual é a região da cidade que vai ser menos valorizada. Então, desta forma é que a gente vai gerando esse tipo de confusão, e o cidadão, por sua vez, que não tem nada a ver com isso, que comprou um terreno numa localização que era mais excluída da cidade, vamos dizer assim, numa zona menos populosa da cidade, comprou o terreno 20 anos atrás, construiu sua casinha, está morando ali, a cidade foi crescendo em torno do terreno dele, hoje ele está morando num terreno bem localizado, vai ser expulso desse terreno por uma outra intervenção estatal. Um outro ponto que eu queria trazer é com relação ao desestímulo do setor econômico imobiliário da nossa cidade. Com o aumento do IPTU, aquelas pessoas que compram imóveis para alugar, elas vão ser desestimuladas a fazer isso, porque para o inquilino tem que pagar o aluguel, tem que pagar o IPTU, tem que pagar o condomínio. O que a pessoa que vai alugar vai fazer? Vai colocar tudo isso na conta para ver se ela consegue pagar. Como ela vai ver que vai ficar caro para pagar, o que a pessoa vai pensar? Esse aluguel eu não consigo pagar. E aí tem outro lado, a pessoa que está alugando. O que a pessoa vai fazer? Não estou conseguindo alugar o meu imóvel porque ninguém consegue pagar. O que o cara vai fazer? Vai abaixar o valor do aluguel. Abaixando o valor do aluguel, ele tem um desestímulo para comprar imóveis e colocar para alugar. Com esse desestímulo, o que a gente vai ver? Menos imóveis para alugar na nossa cidade. Consequentemente, o preço do aluguel vai subir. Então, é um círculo vicioso onde quem vai ser prejudicado é aquele que não tem dinheiro para comprar sua casa própria, que vive de aluguel, e esse desestímulo de ter imóveis disponíveis na nossa cidade para alugar. Um outro ponto que também é relacionado com isso é a questão do aumento da inadimplência, que hoje é 15% de inadimplência que a gente tem de IPTU. Pode anotar, esse número vai aumentar. Se aumenta o valor do IPTU, menos gente consegue pagar, consequentemente a gente vai ver um aumento da inadimplência. Outro ponto que eu queria trazer é a questão da insegurança jurídica que foi causada com esse projeto. Esse projeto
projeto teria que ter sido aprovado nesta casa 3 meses antes do final do exercício fiscal. Como isso não foi feito, existe essa insegurança jurídica, ou seja, pode ser que aumente o número de judicializações relacionadas a esse projeto, pessoas entrando na justiça e questionando a legitimidade da lei aprovada aqui para aumentar o seu imposto pago lá na ponta. O último ponto que eu queria levantar é a questão da ruptura do legislativo com os anseios da população. Quem foi para a rua, quem conversou com as pessoas, quem ouviu o seu eleitor, quem ouviu o cidadão que está lá fora, certamente não ouviu elogios ao que foi aprovado ontem aqui e certamente não ouvirá elogios quando chegar o boleto. Será que esta casa está, de fato, respondendo aos anseios da população? Será que a gente está aqui, de fato, representando o que quer o cidadão lá fora? Será que o cidadão lá fora está disposto a trabalhar um dia a mais sequer no ano para pagar imposto?